Estamos aqui ao vivo para o Brasil e para o mundo, para trazer o melhor dos fatos da política com essa mesa mais quente da televisão brasileira. E para começar bem, hein, esse segundo tempo aqui, o economista Armínio Fraga, que declarou seu voto a Lula nas eleições, afirmou estar com medo, de novo, afirmou estar com medo do que pode acontecer com a economia nos próximos anos, em decorrência das mais recentes propostas anunciadas pela nova gestão. Abro aspas, não me arrependo do voto, fecho aspas. Foi o que Fraga disse. Porém, deixou claro que falta estratégia do futuro governo petista e ainda acrescentou, abro aspas, sobram iniciativas que não se conversam, fecho aspas. Vendo a situação fiscal, o economista bate na tecla de que há fragilidade e que a PEC ideal seria de, no máximo, 50 bilhões de reais. Senhores, 50 bilhões de reais já é muito dinheiro, né? E o que vocês... vão abrir os olhos ou não? Vamos abrir os olhos para isso daí? Porque isso é lamentável, tá? É muito lamentável de verdade. Quando a gente fala de 50 bilhões, parece que é um dinheiro que a gente acha em qualquer lugar. Parece que é um dinheiro que não dá para pagar nada. A gente não está falando de 50 reais, ou de 50 mil reais, ou de 500 mil reais. A gente está falando de 50 bilhões. Sabemos que o Brasil tem uma dívida gigantesca aí, né, cara? Mas esse dinheiro de 50 bilhões é um dinheiro que dá para ser aplicado para se fazer economia. A gente talvez não tenha nenhum economista aqui na mesa que eu saiba, mas, segundo o que ele disse, seria suficiente. Ricardo Rosso, sua opinião sobre isso, você acha que seria mesmo suficiente, tendo em vista que a gente tem um país tão grande aí? Seria 1/3 do que estão pedindo aí? Olha, Rodolfo, primeiro ponto a se observar nessa fala é o Armínio Fraga com medo do governo Lula. Então, imagina o que pode vir pela frente. O Armínio Fraga com medo do governo Lula. Ele diz que não se arrepende do voto que deu ao Lula, mas que está com medo do futuro, porque ele está vendo que o rombo fiscal vai ser imenso com essa PEC. A lógica dos 50 bilhões é um pouco do que a gente já falou aqui, não lembro se foi a Pietro ou o Caio, mas falando que para cobrir o auxílio emergencial foram 40 bi que foram rompidos. Ou seja, para poder se destinar 600 reais para o Bolsa Família, os 50 bi, que pelo que eu quero acreditar, é o que o Armínio está querendo dizer, resolveriam essa questão do Bolsa Família. Nesse momento, destinar 600 reais ao Bolsa Família, 50 bi seria o ideal, que não é o que a gente acha. 50 bi é muita grana, tem que ter responsabilidade fiscal, essa é a minha opinião, e a gente tem que buscar o dinheiro de outros lugares para poder, se, enquanto política pública, quisermos de fato ter 600 reais para o Bolsa Família. Mas posso falar, eu acho que você está achando que esse cara, que o Armínio... você está indo muito longe. Esse raciocínio todo que você fez é ótimo, mas assim... ele é bem mais raso do que isso. Só pra você ter ideia, uma fala dele recente... dizer que ele é de esquerda. O Armínio de esquerda, com medo do Lula, imagina. Não, beleza. E aí ele proferiu a seguinte frase. Há esperança para o país se Fernando Haddad conseguir uma prosperidade sustentada a apostar na economia verde. Ou seja, ele atrela... Ele é o Faria Limer da bike do Itaú, limpinho, né, do vape. Ele atrela aí pautas ideológicas, ecológicas, a economia. Que tipo de economista fala um troço desse? O que é economia verde? O que ele quer dizer com isso? Ele já vai misturar as matas da Amazônia, o que ele quer dizer com isso? Verde de saudável, verde, será que sinal verde para passar o que quiser? Ele inclusive sinaliza que ele coloca a pauta ideológica acima da economia. Né? Então o que é? Ele vai ficar agora triste na economia e feliz nos costumes, né? Tudo indica que é essa linha do cara, né? Ou seja, não, é um não economista. Mas eu gostei do que o Ricardo colocou, porque um cara que apoiou Lula é um cara petista com medo do que pode vir. Olha o tamanho da coisa. Ele mencionou o Haddad ainda, se o Haddad conseguir. Ou seja, se ele não conseguir, nós estamos ferrados. E o Haddad, é isso que ele quer dizer. E o Haddad que acabou de dizer que vai incluir mais gente no imposto de renda. Que foi um pedido do presidente Lula. Mais gente para pagar o IR, mais ricos para pagar o IR e mais dinheiro para o pobre. Eu li uma notícia muito interessante também que fala que um dos impostos agora que vai vir é o imposto da transferência via Pix, né? Que já estava pautado há muito tempo isso daí. Então, quando ele fala disso daí, que a gente vão recolher mais impostos,
Está atrelado a isso. Nelson Kobayashi. E não é só, viu, Rodolfo? A transferência do Pix vai ser taxada a energia solar, que foi um grande... A energia solar? Vai ser taxada. A pessoa solar também. Daqui a pouco o oxigênio... Cada hora é uma informação. A pessoa coloca a placa de energia solar na empresa dela, começa a economizar, tem mais dinheiro para contratar, produz mais, gera economia para a sua cidade, para a sua comunidade. Agora ele vai ter que pagar também um imposto de estar usando até o sol. É assim, a gente tem vários caminhos sendo seguidos para aumentar o Estado. Você está usando o sol? Vai pagar. Eu estou revoltada. A Pietra já falou, esses são os caminhos para aumentar o Estado. O Estado vai ficando muito grande, alguém tem que sustentar, que é o povo, enfim. A gente só tem que falar uma coisa pro Armínio Fraga, né? Faz o L. Se ele que pediu voto, fez campanha, falou para votar no Lula, acreditou, nem se arrepende de ter votado, já está com medo, imagina quando vier agora uma proposta que já foi anunciada pelo Haddad nos próximos anos de reforma tributária do PT. Como vai ser essa reforma tributária? Será que o Guilherme Boulos vai cuidar da pasta do IPTU? Será que eles vão diminuir os impostos ou vão aumentar? Como é que vai ser a vida do trabalhador? Como é que vai ser a economia nos próximos anos? A gente vê depois. O que me deixa intrigado é que ele falou ali, talvez por orgulho ou ego, ele falou que não se arrepende do voto, Caio Ufa Márcio Domênico. Eu posso traduzir a fala dele? A fala dele é o seguinte, eu falei para todo mundo tomar veneno, agora eu tô com medo da gente morrer, tá bom? Mas eu não me arrependo, tá bom? Porque ele sabia o veneno que era a volta do Lula. Sim, porque o amor sempre vence, né, Pietra? Graças a Deus, no Brasil é o lugar que o amor vence o ódio. E isso é muito positivo, né? Por isso que agora vocês todos que fizeram isso, nos colocaram aqui, faz o L, né? Então, essa fala dele, ela se assemelha muito à fala de todos os outros que durante a campanha do Lula demonizaram o Bolsonaro, né? Por quê? Porque o Bolsonaro é mau, porque o Bolsonaro fala muita bobagem, ele é antidemocrático, vamos votar no Lula, que é a favor da democracia. E agora você vê, Armínio Fraga, né, que poderia ser um Armínio fraude, porque foi uma fraude a fala dele antes da eleição, ele deveria ser responsabilizado, né, por colocar o país nesse lugar, porque ele influenciou muitas pessoas. E essa fala dele se assemelha à fala de uma grande jornalista, né, Andréa Sadi, que já também está preocupada agora também está preocupada com o destino que o governo Lula está colocando o país. Destino que não é novidade para ninguém. Como eu já disse, eu repito, o Lula afirmou tudo que ele iria fazer. Quantas vezes ele falou, no meu governo não terá teto de gastos, é um absurdo ter teto de gastos. Gente, que mundo que vocês estavam, jornalistas, que vocês não viram isso? E agora, para quem está em casa, a gente fala 200 bilhões. Vocês sabem quanto é 200 bilhões? Eu vou explicar para vocês poderem entenderem. Sabe, todo ano, final do ano está chegando, e final do ano tem o quê? A Mega Sena da Virada, que paga mais ou menos o quê? Quando no seu maior prêmio, 300 milhões de reais, certo? É muito dinheiro, não é? Resolveria a sua vida, da sua família, e eu acho que de todo mundo te tornaria um mega milionário. Sabe quantas vezes isso equivale? 650 vezes o prêmio. Você ganharia 650 vezes o prêmio da Mega Sena da Virada, equivale ao dinheiro dessa PEC. Olha o tanto de dinheiro que é um absurdo, é incontável. Isso vai colocar o país, segundo as previsões dos bancos internacionais, a nossa dívida pública chegará a 105% do PIB em 2030. Isso significa insolvência. O que é insolvência? Quebrou, meu amigo. Você quebrou, você não tem condições de pagar. Então, agora sim, o Armínio Fraga vem com esse discurso fraudulento, né, de meia-culpa, sem fazer a meia-culpa, porque ele não está arrependido. Ele só disse que, olha, eu tô com medo, gente. Isso aí que ele está fazendo vai quebrar o país. Mas eu não me arrependo porque foi em nome do amor. Mas não é uma... Vai todo mundo se ferrar igualmente. Gente, só um minuto, por favor. Não é um discurso... do amor, não sou eu, em paz. Não sou eu que estou cantando. Em homenagem ao Pavinato. Olha, e quando ele fala que 50 bilhões seria o suficiente, a gente está falando do ex-presidente do Banco Central.
ok? Eu vou trazer um pouquinho aqui, alguns dias atrás, quando o Lula não foi diplomado, ele chorou muito, falando que o Brasil ou o brasileiro acreditou em uma pessoa que não tem curso superior, nem sequer fala uma segunda língua. E isso são palavras dele, ok? O brasileiro, em sua maioria nessa que votou no PT, ele consegue congratular uma pessoa que não tem um mínimo de escolaridade, mas que está ali fazendo as articulações porque é um político, né? E ele é um bom articulador, articulador, ok? Onde eu quero chegar com essa minha comparação? Porque a gente está falando de um cara que é o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Quando ele vem a público e fala que 50 bilhões seria o suficiente, nós não estamos falando de um cara que não estudou nada, de um cara que simplesmente jogou como é jogado. Como é que essas pessoas que estão falando da PEC chegam num valor de 165 bilhões da Furateto, né? 198 bilhões, mais não sei o que, bilhões. Como que se chega nesse número? Qual a transparência que esse número tem? Deveria ter uma lousa, Caio, aí, num jeito bem lúdico, para nós, meros mortais, que onde eles colocassem assim, ó, chegamos a esse número porque nós vamos precisar comprar isso, pagar isso, fazer isso, mais aquilo, mais aquilo. Nesse montante, nós vamos arrecadar 100 bilhões, porque 100 bilhões é o que dá para pagar isso. Não tem, eles jogam um número e qualquer número para eles é suficiente, porque o brasileiro tem que engolir esses números. Por isso que a gente aqui não consegue entender e fica tão fora da nossa órbita. Mas olha que interessante, olha que interessante. Nós, brasileiros, você contribuinte transacional, nós pagamos pessoas para fazer isso. Para fazer essa fiscalização que você está falando. Mas no Brasil, nós não temos o hábito... 513 deputados federais e pagamos 81 senadores para fiscalizar o Executivo. Está na Constituição da República. O papel deles é exatamente esse. Esmiuçar esse processo, trazer isso a público. E eu chamo isso aqui porque a gente traz, às vezes, muitas coisas ruins, mesmo a previsão de futuro complexa aí com a fala, inclusive de petistas como o Armínio Fraga, petistas aí esquerdistas, mas a gente também tem que mostrar que o Congresso Nacional deve barrar, se contrapor, falar, trazer a público, chamar a imprensa e mostrar, gente, aqui, ó, o cara falou assim, exatamente o que você falou. Sim. 50 bi é suficiente? Realmente, como política pública, nós queremos dar os R$600 de Auxílio Brasil nesse momento? Vamos fazer esse consenso e dizer que sim? Ok, então 50 bi é o suficiente. Nós já estamos fazendo algo que é absurdo. Que é furar o teto de gastos. Mas você sabe, então, o Congresso Nacional, a gente tem uma competência muito grande, nós precisamos prestar atenção, porque senão a gente fica com os olhos apenas no Executivo, achando que é o Executivo quem manda em tudo. E não é, pessoal, acho que esse é um grande equívoco nosso. O Legislativo tem um poder imenso, é lá que acontece a negociata, é lá que acontece mensalão. O Executivo corrompe, mas tem o outro lado corrompido também, o interessado em receber esse dinheiro. E muitos membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, estão dentro desse conluio todo aí para que o rombo no teto de gastos, por exemplo, passe a ser 165 bi e outras cocitas más, como no BNDES. O Caio falou muito bem, o Lula sempre falou sobre a isenção do teto de gastos, isso não é nenhuma novidade. E por enquanto eles ainda estão falando em aumentar o teto, né? Não estão falando em extinguir o teto, já vai ser a extinção total do teto e também vão passar a não cobrar mais, a não querer saber sobre os planos de trabalho e sobre em relação ao que vai ser feito com aquele dinheiro, né? Da isenção do teto. A isenção do teto de gastos é uma das coisas mais absurdas que pode acontecer no nosso país e o esquerdista, ele tem essa tendência, né, de depender do Estado pai, né? De um pai, né? Aquela dependência de uma pessoa, de uma autoridade que fale para ele o que ele tem que fazer da vida dele, inclusive em relação ao próprio dinheiro dele. Então, a isenção do teto de gastos é isso, é o inchaço que o nosso Estado já é enorme, tá? O Estado brasileiro é enorme. Então, é mais inchaço ainda, inchaço absurdo, sem fim, sem teto e esse mesmo governo entrando em todas as áreas da vida dos brasileiros, usando o próprio dinheiro deles. Só que isso o que vai significar? Inchaço do dinheiro no bolso desses oligarcas que estão ali no poder e falta total de qualquer tipo de atendimento para o brasileiro, né? Se ainda esse dinheiro fosse usado para o nosso benefício, se o SUS fosse um exemplo de instituição, se os colégios públicos fossem algum exemplo, você ainda fala, ainda vá lá, vai tudo bem pagar tudo isso, tudo bem tirar esse teto ou aumentar o teto. Agora, quando você paga a quantidade de impostos que a gente paga e você não tem coragem, às vezes, de pegar uma fila do SUS porque o atendimento
é precário, porque as pessoas ficam lá na fila dias e morrem, aí a coisa é muito grave, né? A gente sabe que tem uma elite oligárquica que está se beneficiando muito desse dinheiro todo. Olha que interessante, aqui enquanto você falava, eu estava raciocinando, né? Primeiro na fala do Ricardo e depois na sua tão nobre fala. Foi muito interessante o que você falou, me fez raciocinar algumas coisas e eu quero compartilhar com você que está em casa. O que falta no Brasil, no geral, é auditoria. O Brasil é um dos países que tem menos auditores no mundo, cara. Falta auditar. Para onde está indo esse dinheiro? Como que a gente vai recolher? Então, quando você fala que tem 513 lá dentro que deveria fazer isso, não fazem porque talvez não é uma cultura do brasileiro fazer, não é uma cultura do Brasil fazer isso. Não é uma cultura okay? de cobrar, né? É uma cultura... Exato, ok, cobrar, perfeito. Eles recebem a verba para ter 20 mas não faz. dentro do gabinete. São pagos. Exatamente. Mas agora, quando você falou de bilhões, você estava colocando aqui, eu fico imaginando assim, quando eu era criança, eu ficava, as pessoas falavam, Silvio Santos é milionário, fulano é milionário, o dono não sei de que lá é milionário. Eu falei, nossa, esse cara, sabe que tem um quarto de dinheiro? Sabe que essa pessoa tem um quarto? Tipo o Tio Patinhas, exatamente, tem um quarto lá, porque, cara, essa é a infância. Se assistia Tio Patinhas, ele tava nadando nas moedas. Mas esses caras milionários devem ser assim, ele deve abrir a porta e pegar um monte de dinheiro e tal. Para muita gente, quando a gente fala que eles querem aprovar uma PEC de 165 bilhões, não é que o Brasil tem um cofre, tá? Com esse dinheiro em espécie, e vão pegar 165 bilhões e vão sair pagando quem tem que pagar e distribuir o dinheiro. Esses 65 bilhões vêm de uma forma única, que é cobrando imposto. E o Brasil não está preparado para ter um orçamento tão grande assim, porque para ter 165 bilhões, eles vão ter que cobrar mais impostos. Essa é a conscientização. Então, você que está nos assistindo, não pense que lá no Brasil, em algum lugar aqui do Brasil, tem um cofre com 165 bilhões ou com o dinheiro com esse montante que eu não consigo nem imaginar. Não. Para se chegar nesse número, eles vão cobrar mais impostos. Vai ser uma vaquinha entre todos os brasileiros. Exatamente. Então, o que está custando hoje X, amanhã vai estar custando Y. E assim o aumento da infração. Tá bom? Eu preciso colocar uma pessoa que vocês já colocaram aqui na nossa conversa.